Agora, como tradicionalmente acontece, a análise da live de hoje, então, do presidente Bolsonaro, começando com José Maria Trindade, em Brasília, que destaca da live de hoje, Zé. Pois é, eu queria agradecer, inclusive, o presidente por essa participação aqui, que já se tornou tradicional nas quintas-feiras, né, aberta, e as perguntas que a gente pode fazer, né? Então, é uma forma, eu gosto sempre de falar, uma forma de comunicação nova, transparente e espontânea, né? Isso é raro. Eu não conhecia isso. A empresa só pode falar assim abertamente quem realmente tem o que falar e não tem o que esconder. Olha, em primeiro lugar, esse tema que ele iniciou ali de uso de terras indígenas, isto é altamente discutido e é uma grande ideia. As terras indígenas não são terras indígenas, são terras da União. Mas os índios têm uso e fruto. Então, eles ficavam em cima da terra, não podem fazer absolutamente nada. Já existe uma realidade ilegal, que são os arrozeiros que plantam nas terras indígenas, são os garimpeiros, e tudo que é feito de forma ilegal é feito de forma danosa ao meio ambiente e é ilegal, né? Não se paga impostos e os índios acabavam no prejuízo. Então, assim, legalizando e aceitando a possibilidade dos índios, que são os usuários, vamos dizer assim, das terras, né? Eles poderão usar as terras para plantar arroz e receber alguma coisa disso, lucrar. Da mesma forma, uma mineração legal, coordenada, dentro das regras e receber por isso. Ou seja, melhorar a vida dos índios. Esse é um tema muito importante que tem ainda resistências em setores do Congresso Nacional. Sobre obras, aí ele falou de rodovias e tal, que faltam 50 quilômetros. Esse caso aí, algumas obras impedidas por falta de uma autorização do setor ambiental, né, que trava muita obra no Brasil, e às vezes por falta de interesse. Qual foi a grande jogada do governo? Concluir as obras. E é isso que o presidente está fazendo, viajando o país, entregando obras. Algumas faltando pouco, faltou. É a obra que teve origem lá atrás. Mas por que teve origem? É porque na origem, no projeto que se paga os 10%. É na origem. Aí depois não interessa mais a ninguém, a obra é deixada de lado, porque ninguém ganha mais em cima daquilo e pronto. Quer dizer, o povo fica sem a obra, sem aquela conclusão por uma fatia pequena. E foi exatamente isso. Uma vez o ex-ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, me mostrou lá um planejamento de obras faltando pouquinho e não concluía, né? E agora ele está concluindo. Sobre essa história do toque de recolher, o presidente, desde o início, foi criticado e tal, mas não entrou no toque de recolher. E é a prova que eu uso quando diz: o presidente não foi tolhido pelo Supremo. O Supremo não mandou para os governadores e prefeitos a decisão. Mandou. Porque se não tivesse mandado, o presidente poderia proibir o toque de recolher, dizer não. A última palavra seria dele. Ele não pode fazer isso. Ele tentou e caiu no Supremo Tribunal Federal. E aí, veja bem, a economia sofreu muito. E quando a economia sofre, vai pressionando. E ele tem razão. O peso maior ficou lá para os de baixo, para os autônomos, para os diaristas. Esses sofreram muito mais. E o auxílio emergencial salvou a economia do Brasil. Isso até a oposição admite. Salvou. Foram investidos mais de 320 bilhões de reais no auxílio emergencial. E mais de 13 anos de Bolsa Família. O Bolsa Família fica em 24 bilhões. Esse ano vai para 34 bilhões de reais anual do Bolsa Família. E o governo investiu 360 bilhões no pagamento do auxílio emergencial. Sobre BNDES e Caixa, os bancos, eles são estatais por objetivos. O BNDES tem uma função de financiar o desenvolvimento. É muito dinheiro, né? E o que o BNDES fazia? Financiava obras no exterior. Não, é incompreensível. Provocava o desenvolvimento no exterior. O argumento ali político era de que as construtoras eram brasileiras, né? Então, financiava obras em Cuba, mas a construtora era brasileira. Mas o avalista era o Brasil. Então, quando Cuba não paga, quando Venezuela não paga, quando Bolívia não paga,
o Tesouro, ou seja, nós pagamos. E é isso que ficou muito claro aqui com essa revelação do presidente Jair Bolsonaro. 50 bilhões de reais. Os calotes têm que ser assumidos pelo Brasil, que assinou lá. Agora, sobre a CPI, eu falei isso antes aqui, né? De que a CPI não encontrou ligação entre possível corrupção e o governo. Se tivesse mostrado a ligação, é claro que o presidente já tinha tomado uma decisão, né? Então, esse é o meu resumo aí dessa conversa de hoje do presidente com o povo, né? E você, Cristina Grêmio, o que destaca, Cris? Me chamou a atenção que o presidente estava bem à vontade, né? Depois das últimas lives dele, que foram aquelas cumprindo prazo determinado pela STF para apresentar provas ou indícios de fraude nas urnas, enfim, havia uma tensão ali no ar. Houve muita turbulência na democracia, não só na República, mas na democracia brasileira, depois daquela live e também da entrevista que ele deu aqui para o Pingos nos Is, dias depois, em que fez aquela revelação do inquérito da Polícia Federal. Então, achei que hoje podia haver uma tensão, mas não, estava bem à vontade e passando resultados do governo, como normalmente passa, fora o que o Zé já destacou ali, a questão dos índios e tudo mais. O Zé falou do auxílio emergencial, mas o presidente reforçou de novo aqui o quão importante foi o PRONAMP, que foi o programa de socorro aos empregos, né? Ele destacou aqui que em dezembro de 2020, graças a esse programa, o Brasil tinha um número de empregos melhor do que em dezembro de 2019, que foi quando começou a pandemia na China, mas aqui a gente nem tinha sinais da pandemia ainda. Mas ele destacou de novo, como sempre vem destacando desde o início da pandemia, é importante de se olhar e de se pensar nos 38 milhões de informais que o ministro Paulo Guedes chama desde o início da pandemia de 38 milhões de invisíveis, né? É importante que o governo tenha essas pessoas em mente, porque realmente ele citou ali manicures, enfim, esses informais todos, tem guardador de carro, lavador de carro, é uma pipoqueiro, né, que ficava na saída dos estádios, na saída dos shows. Esse pessoal todo perdeu a fonte de renda de uma hora para outra e ainda não retomou sua atividade econômica. É gente que continua passando muita necessidade, não pode ficar esquecido. É bom que o governo tenha essas pessoas em mente. Ele deu digamos assim, uma prévia do que o presidente da Caixa Econômica falaria depois sobre a corrupção na Caixa Econômica Federal nos anos de governo PT, falando sobre os empréstimos do BNDES, que o Zé bem destacou aí, os 50 bilhões de prejuízos, mas ele também destacou um ponto aqui que acho que o Zé não mencionou, que foi a questão dos empréstimos para compra de jatinhos, que não era irregular porque foi autorizado via medida provisória, mas vejam bem, foi uma medida provisória que o governo do PT baixou para permitir que compra de jatinhos subsidiados fossem incluídas no programa de sustentação de investimentos. E isso foi uma jogada muito boa para quem comprou os jatinhos e muito ruim para o governo. O presidente citou ali que o governo perdeu 160 milhões de reais apenas por subsidiar a compra desses jatinhos. E aí a gente entra na denúncia maior aqui que foi feita pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, de que até o Fundo de Amparo do Trabalhador, e eu não tinha ouvido isso ainda, até o Fundo de Amparo ao Trabalhador esse dinheiro desse fundo foi usado para empréstimos a governos estrangeiros. O presidente já tinha citado ali as dívidas, né, de Venezuela, de Cuba, até Argentina e Equador, que pediram prazos esticados para pagamento de dívidas, conseguiram uma redução de taxa de juros por parte de um governo benevolente aqui do Brasil. E aí ainda teve a liberação de dinheiro do Fundo do Amparo ao Trabalhador para governos estrangeiros. Isso aqui é um crime tão grande. O Brasil enfrentando aquela recessão no governo Dilma, a maior recessão da história do Brasil. O brasileiro vendo nas empresas em que trabalhava 20, 30 trabalhadores sendo demitidos por dia. Acho que todos nós temos esse histórico recente na cabeça. Parente que perdeu emprego, gente que tinha trabalhado a vida inteira numa empresa perdendo emprego porque a economia estava quebrada e o dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador indo para governos estrangeiros, para governos que são, inclusive, comandados por ditadores. E aí a questão muito importante aqui da live de hoje, que foi a denúncia do presidente, a revelação, né, do presidente Pedro Guimarães da Caixa, que do ano de 2004 a 2017, uma série de operações na Caixa Econômica Federal envolvendo
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que pertence ao trabalhador brasileiro, resultou num prejuízo de 46 bilhões de reais para a Caixa Econômica Federal. Isso simplesmente porque o banco, a Caixa, emprestou o dinheiro e depois teve que garantir uma rentabilidade porque o empréstimo tinha sido feito para empresas de forma irregular. Então, é mais uma falcatrua de governo petista aí que vem sendo revelada com atraso, e o importante alerta que ele fez quando ele respondeu à pergunta do Zé Maria, né, de que há o risco, o brasileiro precisa ter isso em mente, que há o risco desse tipo de prática voltar a ser uma prática no banco sob uma nova eventual gestão petista, porque está cada dia mais claro como que o PT gosta de governar e de cuidar do dinheiro do brasileiro. Augusto Nunes. Eu vou me fixar nessas menções aos escândalos de corrupção, porque eu acho que vai ser, talvez seja a principal bandeira do presidente Bolsonaro na campanha pela reeleição. Eu disse, depois dos primeiros 3 meses de governo, que a exemplo do que ocorre em fábricas, né, que usam aquela placa, faz tantos dias que não ocorre nenhum acidente de trabalho e tal, que o presidente poderia colocar uma placa na frente do Palácio do Planalto dizendo o seguinte, hoje, por exemplo, né, faz 2 anos, 7 meses e 19 dias que não ocorre nenhum caso de corrupção com a participação ou anuência do governo federal. Isso é fato. Isso é fato. Claro, pode haver aí uma corrupção aqui e ali e tal, mas não conhecida pelo presidente. Isso é que faz a diferença. O Lula e a Dilma institucionalizaram a corrupção. Era a participação ostensiva da presidência da República nos casos de corrupção. Mensalão e Petrolão estão aí para não deixar a gente mentir. Eu acho que é o que ele vai usar durante a campanha. Porque não adianta falar em rachadinha, isso aqui neste governo não ocorreu nada, né? E a CPI procurou exaustivamente localizar alguma coisa, não aconteceu nada parecido com o que houve diariamente no governo Lula. Essa é a bandeira. Eu acho que ele vai desfraudar com mais entusiasmo. E é uma boa, porque o Lula tem de primeiro explicar, né, se ele não é mesmo ladrão, como fingem acreditar os ministros do Supremo Tribunal Federal.